Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu espero que você, apesar dos pesares, esteja tendo um dia de muita paz, de muita luz, de muita saúde, principalmente e acima de tudo, muito equilíbrio. Falar a verdade, nesses tempos de pandemia, de isolamento, de grana curta, de desemprego, é algo muito difícil a gente dizer que está tendo um dia legal, um dia calmo, porque muita gente nesse exato momento está vivendo aquela angústia, aquela dor, e o que é pior, não tem para quem recorrer. E são muitos pais de família, são muitas pessoas que batalharam a vida inteira para ter o seu próprio negócio, trabalham muito para movimentar esse país, para pagar as contas no final do mês, e de uma hora para outra se veem sem nada. Tudo aquilo que construíram está se esvaindo, as economias estão indo, e a coisa está ficando difícil. Ontem, pelo menos, eu estava lendo uma matéria falando sobre os brasileiros que tentaram fazer o sonho americano. Gente, é um negócio muito triste. São pessoas que estão lá isoladas da família, com contas para pagar, filhos, ordem de despejos e sem trabalho. Muito triste. E a situação se repete lá e se repete aqui. Essas pessoas que estão nos Estados Unidos, pior, muitos ilegais não podem pedir ajuda ao governo americano porque estão ilegal, e se vierem para o Brasil também não podem pedir ajuda porque não contribuíram, não estavam no país, não tem como. É muito triste. Mas para falar sobre as consequências disso no contexto atual, nesse momento de tensão, de medo, e que gera muitos problemas dentro de casa. Ontem eu conversei com uma promotora, ela estava falando sobre essa questão da violência doméstica, o aumento de violência doméstica gerado pela essa ansiedade, pelo esse nervosismo, por esse medo, por essa falta de você se sentir perdido sem ter aonde recorrer. Tem gerado muita briga dentro de casa, tem gerado muita violência, aproveitando que as matérias de violência contra a mulher estão disparando. É um negócio triste, muito triste mesmo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a psicoterapeuta Duda, não é o sobrenome, Duda Castro. Ela vem conversar conosco aqui, explicar como é que se dá isso. E ela fala também sobre essa questão do corpo. O corpo fala, o corpo expressa. O que você sente na alma, o corpo expressa no teu lado físico aqui. Ela veio conversar conosco aqui, explicar um pouco sobre isso, analisar esse momento que estamos vivendo e como a gente pode fazer para minimizar as consequências disso. Vamos conversar com ela? Ela tem muito para nos falar, com certeza para você também. Tá ok? Duda Castro, prazer, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder esclarecer, assim, ajudar o maior número de pessoas a se entender, né? Uhum. Duda, o que é o corpo fala? Como é que define isso? Então, o teu corpo, na verdade, ele é a parte visível da sua mente, né? Uhum. A nossa mente, ela é dividida em três partes. Nós temos a nossa razão, que é a nossa faculdade crítica, que é apenas 5% do seu controle, certo. E você tem o seu subconsciente, que é 95%, né? Então, assim, tudo aquilo que você pensa e sente, você psicossomatiza no seu corpo. E isso gera em você uma enfermidade. Então, assim, o seu estado de pensamento e sentimento em demasia vai gerar para você uma doença física, né? As suas emoções vai gerar em você uma doença física, porque o teu corpo, ele tá o tempo todo alertando você, olha, muda aqui, muda ali. Só que você não consegue. Ignora, né? Você ignora os sinais, né? Você ignora os sinais, e aí quando vem a doença física, aí é onde você para. Porque o nosso corpo, ele é uma estrutura inteligente, né? É uma estrutura inteligente e autônoma, né? Uhum. Ele se cura sozinho. Ele tem as suas defesas. Só que o que vai travar a batalha dele ser um corpo sadio ou um corpo doente é o seu estado mental. É a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos. O que é esse nome eu achei complicado, hein? Mas eu vou falar. Psicoterapia hipnossistêmica. Psicoterapia hipnossistêmica. Para você é facinho, rapidinho, né? Não é difícil não. A psicoterapia, na verdade, eu trabalho, a psique é mente, né? E eu trabalho com terapia.
E hipnossistêmica significa foco e atenção. E hipno é foco, sistêmico é você. Você é um conjunto de informações interconectadas em constante processo de evolução. Ou seja, você é um sistema que faz parte de um sistema, que contribui com o sistema, ou seja, nós somos um sistema vivendo dentro de um sistema autônomo. Interessante. Essa palavra é bem diferente, eu nunca tinha ouvido falar. É a primeira vez. Agora, estávamos sobre as doenças da alma, as doenças do corpo, né? Você falou que você tem um problema na mente e a mente vai te dando os sinais e você ignora. Mas que sinais são esses? Então, todas as doenças físicas, ela vem através de uma emoção. Por exemplo, se você é uma pessoa que sente muita raiva, você vai ter problema no fígado. Né? Você vai desenvolver problemas no fígado, você vai desenvolver problemas na pele. Se você é uma pessoa que sente muita tristeza, está o tempo todo triste, você vai desenvolver problemas no pulmão, na área respiratória. Se você é uma pessoa que tem muito medo, a ansiedade, o medo do novo, você vai desenvolver problemas no rim, né? Vai ter problemas renais. Então, assim, cada parte do seu corpo, cada emoção que você vive, o diabético, se você é uma pessoa que vive constantemente no passado, presa no passado, falando do passado o tempo todo, das suas tragédias, você vai desenvolver a diabetes. Né? A diabetes, ela é quando o seu pâncreas para de produzir a insulina. Ou seja, e isso pela linguagem do corpo significa o quê? A pessoa deixou de ser criança. E aí o diabético, ele tem 3 sistemas negativos, né? Que ele trabalha direto com isso. E ele não muda. O primeiro, ele vive do passado, fala do passado o tempo todo, das tragédias do passado. O segundo sistema negativo dele, ele tem medo do futuro. Ele tem medo do novo, né? Ele é precavido, ele é muito cauteloso. E o terceiro sistema negativo do diabético, ele é muito controlador. Ele controla as pessoas que ele ama, de chantagem emocional, enfim. Então, a pessoa diabética, ela perdeu a vontade de brincar, ela só vê o lado negativo das coisas. Ela não vê mais o doce, né? Aquela coisa da criança feliz. E aí ela vai desenvolver a diabetes. Outras doenças importantes, o câncer. O câncer, ele fala sobre pessoas que não perdoam uma grande perda, uma grande traição e uma grande humilhação. Então, essas pessoas que ficam remoendo isso, que não conseguem liberar esse perdão para alguém que o humilhou, para alguém que o traiu e para alguém de alguém que ele perdeu. Um ano depois de ficar remoendo esses sentimentos, ela gera um câncer, uma célula cancerígena no organismo dela. Tudo é mudança de pensamento. Então a melhor forma é você não deixar que os problemas, que as dificuldades virem o centro dos teus pensamentos, né? Isso. Você tem que saber que... porque o nosso cérebro, ele funciona... Para que serve o teu cérebro? Você sabe? Pensar. Não. O teu cérebro, ele é uma máquina que trabalha no sistema de te proteger. O seu cérebro, ele foi desenvolvido apenas para te proteger, o seu instinto de vida, né? Ele trabalha o tempo todo para manter a sua existência nesse plano, ou seja, então o teu cérebro, ele trabalha o tempo todo com luta e fuga. Ou ele reage, ou ele se abstém. É o tempo todo, é luta e fuga. Esse é o trabalho do teu cérebro. Então, diante do novo, das situações, ele vai o tempo todo entrar nesses 2 parâmetros. Ou ele vai lutar, que é reagir, que é ir para frente, que é andar, ou ele vai fugir, que é o procrastinar, que é o desistir, que é o se manter parado. Né? Então, esses são... É a função do teu cérebro. Na real, o seu cérebro, ele trabalha em função de proteger a sua vida, a sua existência. Então, ele vai gerar aí hormônios, são químicas cerebrais, o tempo todo para jogar hormônios no seu organismo, o tempo todo para que você tenha esses 2 parâmetros. Ou você reage, ou você foge. Duda, nesse momento que nós estamos vivendo especificamente,
de isolamento, de pandemia. O que as pessoas deveriam fazer para, não sei se, para que essas doenças mentais, ou como dizem, como as pessoas conhecem, não pirarem? Então, o que é o medo, né? O medo está sendo trabalhado nas pessoas com o quê? Com a mídia sendo muito atuante, com as informações que causa desespero nas pessoas. As pessoas, elas não sabem lidar com isso. Mas se você for parar para analisar, desde quando nós convivemos com vírus? Desde que nós nascemos, nós convivemos com vírus, né? Desde que quando nós nascemos, nós conseguimos conviver com eles. Ou seja, o vírus do corona, eu no meu ponto de vista, tá, Duda, eu vou falar por mim, ele não é diferente dos outros vírus. O que está qualificando ele como perigoso, na verdade, é esse medo imposto, né? As mídias estão bombardeando a mentalidade das pessoas de que é perigoso, de que pode matar. As pessoas estão com medo de morrer. Mas se você for parar para analisar, tantas outras coisas matam mais do que o corona. E quem é que o corona está matando? As pessoas que têm problemas respiratórios, a grande maioria. E eu te falei lá no começo sobre as pessoas que têm problemas respiratórios, vem de tristeza carregada durante muito tempo, né? Então, se eu for separar os sintomas do corona pela linguagem do corpo, a febre é raiva, a tosse é raiva entalada, você não consegue pôr para fora aquilo que você gostaria. A diarreia, não sei se está tendo, eu não sei direito quais são os sintomas do corona. A dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça? Quem é o indivíduo que sofre com dor de cabeça? O indivíduo que ele é intransigente, que ele não aceita parar. A pessoa muito dura, né? A pessoa muito perfeccionista. A pessoa que tem a dor de cabeça, ela não aceita ser contrariada. Então, toda vez que o ambiente contraria a tomada de decisão daquela pessoa, vem a dor de cabeça. Então, assim, como nós somos seres eletromagnéticos, nós somos átomos condensados em uma forma humana, ou seja, nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos. O seu pensamento, ele é elétrico, o seu sentimento, ele é magnético. Então, você atrai, você tem um campo áureo. Então, tudo aquilo que você pensa, você emite, e aquilo que você sente, você atrai. E nós temos uma conexão entre todas as pessoas do planeta, né? Então, o que está acontecendo? A pandemia, ela está se dando numa forma geral, na grande maioria com pessoas que têm problemas de tristeza arrastada por muitos anos, pessoas que não sabem lidar com a raiva. Então, isso é um campo coletivo, né? O que eu posso falar com relação ao que as pessoas podem fazer para não sofrer nesse momento de pandemia, é não focar no problema. Tudo aquilo que você foca, expande. Por exemplo, existem técnicas na PNL que você pode fazer para trabalhar a produção de hormônios, né? Dependendo do hormônio que você produz no seu organismo, você fica bem ou você fica mal. O cortisol, ele te mata aos poucos, né? É o hormônio do estresse. Mas a serotonina, o lítio são hormônios que te fazem bem. Uma técnica simples e fácil é quando você olha para cima, né? Quando você aprecia o céu, os pássaros, as árvores, você produz a serotonina apenas em fazer esse movimento, porque o seu nervo óptico, ele faz a conexão com o hipotálamo, com a hipófise, e aí você faz a produção da serotonina. E esse hormônio, ele te faz se sentir bem. Quando você foca no problema, ele vai expandir, ou seja, então assim, eu aconselho, desliguem as televisões, essas informações, morreu aqui, morreu aqui. Toda a minha linha de estudo, ela vai para dentro da Bíblia, toda a minha linha de estudo. Tudo você chega lá na Bíblia. E todo mundo tem uma Bíblia em casa, infelizmente eles não sabem fazer a leitura correta disso. Lá na palavra fala que não cai uma folha do céu que Deus não permita. E nós temos um ciclo natural de vida na Terra. Se você tem um ciclo natural de vida na Terra, significa que você nasce, cresce, se desenvolve
e morre. Se não cair uma folha da árvore que Deus não permita, todas as pessoas que estão ceifando as suas vidas é porque o seu ciclo de vida se encerrou nesse plano. Agora, e a depressão? Como as pessoas podem evitar nesse momento? Então, a depressão, o que é a depressão? A depressão é a pessoa que arrastou, né, frustração e raiva por muitos anos. Ela fez muito por alguém e ela não teve esse reconhecimento, ou faz muito por alguém, não tem esse reconhecimento, e aí vem a depressão. A depressão, na verdade, é a lamentação do passado, né? Existe na nossa mente, existe uma atemporalidade cerebral. O que é isso, Lula? Você não consegue fazer nada no seu passado. Você não consegue resolver nada do que já passou. Então, quando você está no estado de depressão, é porque você está se lamentando pelas frustrações, pela aquela anulação que você vivenciou em prol de alguém, ou em prol do quê? Para sair da depressão, o que você precisa fazer é estar no presente, no hoje, porque só no hoje é que você consegue agir. No passado você não consegue fazer nada. O mesmo vale para a ansiedade? O mesmo vale para a ansiedade, porque a depressão ela é a lamentação do passado e a ansiedade é o medo do futuro, das coisas que virão, né? Então, assim, a pessoa que fica demasiado preocupada com aquilo que há de vir, ela não tem controle sobre o que há de vir. Você só tem controle sobre o seu presente, sobre o seu hoje, sobre o seu agora. Lá na Bíblia fala, não se preocupeis com os dias de amanhã, se preocupeis com o seu próprio dia, porque o seu dia ele já traz, né, todos os problemas que você precisa resolver. Algo que a gente tem notado muito, e isso aí até, por exemplo, ontem entrevistei uma promotora falando que foi o aumento da violência doméstica nesses tempos de pandemia, de isolamento. Na sua opinião, isso está demonstrando o quê? Isso, de fato, é lamentável, né? A violência doméstica. Eu já vivi isso na minha vida. Vamos analisar a violência doméstica. O que é a violência doméstica? O homem, ele usa da força para a parte mais frágil, que é a mulher. Mas se você for parar para analisar, nenhum balão estoura se você não encher. Um pouco vem do caráter desse homem ou dessa mulher, porque eu acho que a violência doméstica vale para os dois, né? Não só para a mulher, mas também para o homem. É óbvio que a mulher é a parte mais frágil da violência. Então, assim, com essa coisa do mundo, do digital, dessa bombardeio de informações, as pessoas elas deixaram de se relacionar, deixaram de se olhar nos olhos, deixaram de se conhecer. Porque você tem um padrão. Você nasceu, cresceu, se desenvolveu dentro de um regime. E o seu parceiro nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro de outro regime. Ou seja, são regimes diferentes. A partir do momento que as pessoas se unem, elas trazem aqueles padrões que elas aprenderam na vida delas, né? Como ver a vida, como observar, como sentir. E o que acontece? Gera os conflitos, né? O homem e a mulher, eles entram em conflito, porque eu aprendi a ver tudo de uma maneira e eu quero que você veja da maneira que eu aprendi a ver. Ou você quer que eu veja da maneira que você aprendeu a ver. E a pessoa, ela não se permite fazer, olha, você gostaria de saber como é que é a minha ótica de vida, como é que eu vejo as coisas, como é que eu sinto? Elas não fazem isso, elas falam, as coisas é assim, é dessa maneira e você tem que entrar na minha regra. Mas como que a pessoa vai entrar na regra se ela não aprendeu como é a sua regra? E aí é onde gera o conflito. A grande maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas provocam. Elas provocam esse homem. Esse homem, ele já vem de uma história, né? O fato dele, por que ele é violento? Lá na infância dele, ele aprendeu, ele vivenciou isso. Os pais não se respeitavam, existia muita discussão, muita violência. As pessoas, elas repetem padrões de comportamento das suas gerações. Então, o homem violento, ele na verdade, ele não aprendeu com os pais, com os familiares, o respeito pela mulher.
E aí ele acha que no momento em que ela está cutucando ele, porque a mulher que sofre violência doméstica, ela, não, eu sou mulher, mas eu não vou alisar a mulher, porque ela provoca, a mulher é literalmente... Todas? A grande maioria. A grande maioria. Tem mulheres... Por que essas mulheres sofrem violência doméstica? Porque são mulheres dependentes emocionalmente deste homem. Né? Porque você decide se manter nesse estado de ficar recebendo essa violência para colher migalhas, porque eu acho que o casamento não é isso, né? O casamento, ele é... A Bíblia diz que o casamento é um pedacinho do céu na terra. Aonde existe... Ou deveria ser, né? Deveria ser, mas por que não é? Porque é justamente o que eu te falei. Os homens e as mulheres, eles vêm de padrões construídos, vêm de... Você nasceu numa bolha, aprendeu a ver tudo azul, eu aprendi a ver tudo vermelho, então eu vou morar com você no mesmo ambiente. Só que você quer que eu veja tudo azul. Mas como que eu vou ver tudo azul se eu aprendi a ver tudo vermelho? Eu só vou aprender a ver tudo azul se eu tirar o meu óculos vermelho e colocar o seu óculos azul e começar a ver pela sua ótica, a perceber como que você funciona. Aí entra também na questão dos traços de caráter. Nós temos 5 traços de personalidade diferentes, né, espalhados pelo mundo. E cada pessoa tem uma maneira diferente de viver, de sentir, de experienciar. Mas quando você fala que as mulheres provocam, você não está encampando o discurso que a vítima é a culpada da violência que ela sofreu? Quando, na verdade, isso é, na minha opinião, isso é muito perigoso, porque o que a gente vê é que no Brasil é um dos países que mais se mata mulher no mundo. Sim. E quando você fala, não, a mulher é a culpada, não soa um tanto quanto encampando o pensamento machista? Não, se soa dessa maneira, vamos ver se eu consigo explicar. Porque, na verdade, essa provocação da mulher com o homem, essa cobrança da mulher para o homem, é um pedido. Olha para mim, eu preciso que você olhe essa minha necessidade. Né? Mas eu acho que ele não deve reagir da forma violenta. Não. Independente disso, acho que o homem, por não mais deveria. provocado que ele seja, por mais traumas que ele carregue, não vai ser na violência que ele vai resolver o problema. Pelo contrário, vai estar criando outros problemas. Vai gerar mais problemas. E isso vai se repetir. Os filhos então, vão assim, seguir do falar mesmo que padrão. a mulher fala muito ou que a mulher provoca, eu acho que a gente vai estar dando apoio ao violento. E que eu acho perigoso, no mesmo momento que nós estamos vivendo. O violento, ele tá errado por ser violento. Com certeza. Porque a violência, ela não acho resolve que a mulher, ela é vítima, nada. ela é apenas uma vítima. Sim, ela é vítima porque ela é o sexo mais frágil e ela não consegue se colocar. Talvez, se ela brandar no tom de voz, talvez, se ela mudar a forma com que vai falar com o marido, talvez ela faça... Por exemplo... O homem, ele tem muito esse instinto animal, né? Ele trabalha muito no reptiliano, nosso cérebro é dividido em partes, ele trabalha muito no reptiliano. Um animal, se você bate num animal, o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. Agora, se você vai lá fazer um carinho nele, ele vai te atacar por você fazer um carinho? Eu acho não, tem muitos casos, e eu vejo isso quase que diariamente, é aquele caso da mulher que está em casa, e o marido bebe ou chega dependente ou droga, sei lá o que faz para afagar suas frustrações, como isso não resolve, usa isso para descontar na mulher, e aí vai a violência, e acaba em assassinatos também, né? Sim. Sabe? Então assim, eu não acho que o fato da mulher baixar a voz quer dizer que vai ser uma senha para ela não apanhar. Não, acho que isso é um erro. Eu acho que a mulher tem que se posicionar. E o homem tem que saber aceitar e saber discutir isso. Muitas vezes você chega no limite. Agora, se você chega no limite, tem que saber trabalhar isso. Não vai ser, porque no passado meu pai bateu na minha mãe, ou porque eu apanhei. Não é por aí. Eu acho que o que acontece é a falta de diálogo. O que não tem nesses relacionamentos de conflito é a falta de diálogo. Eu acho que o diálogo resolve tudo. Você colocar aquilo que te incomoda. Você tem que expor aquilo que te incomoda de uma maneira educada. Acho que tem que colocar e os dois têm que aprender a dialogar. Exatamente. Geralmente, relacionamentos abusivos não têm diálogo. Exatamente. Não existe esse diálogo. Você já acorda com raiva da mulher. A mulher já acorda com raiva do homem. E aí isso gera todo um dia ruim.
Porque a mulher com raiva, ela fica o quê? Cutucando, fica provocando, fica xingando, ofendendo. Ou seja, não existe diálogo, não existe respeito e não existe admiração. O casamento, ele precisa de ter 3 linhas. Ele precisa de ter o diálogo, o respeito e a admiração. Você precisa elogiar os pontos positivos no parceiro, para que isso dê a ele vontade dele mostrar mais o lado bom dele. Agora, se você só maltrata aquela pessoa, ela vai mostrar o pior lado dela. Tá certo. Agora, falei sobre álcool e drogas. Na tua opinião, o álcool e as drogas são válvulas de escape do mundo real? São fugas. Sempre? Sempre. Toda vez que uma pessoa vai para o álcool ou vai para droga, ela na verdade está fugindo daquela emoção que está incomodando ela. Normalmente quem vai para o álcool, qual que é a reação do álcool no cérebro? Você vive, quando você está no seu estado consciente, você trabalha muito o seu campo, a sua faculdade crítica, o seu estado de alerta, né? Então você está o tempo todo ali se ponderando, controlando o que vai falar, controlando as suas ações, as suas reações, ou seja, você está o tempo todo trabalhando os seus pensamentos, né? Então quando a pessoa vai para o álcool, o efeito do álcool no cérebro, o que ele faz? Ele quebra a sua faculdade crítica. E aciona gatilhos, né? Na verdade, ele mostra quem você é de verdade. Porque a sua faculdade crítica é 5% da sua capacidade de domínio. O seu subconsciente é 95%. Ou seja, na sua faculdade crítica, quando você está no seu estado de alerta, nesse processo, nesse raciocínio lógico, você consegue ser alguém, para mim, que você internamente não é. Então, quando você usa álcool, o álcool ele inibe isso, ele quebra esse seu campo crítico, ou seja, ele faz com que você se mostre mais na sua fraqueza. Ou seja, ele mostra a sua vulnerabilidade. Ou seja, quem você é de verdade, quando você está no estado alcoolizado, você vai mostrar quem você é de verdade. Ou seja, a pessoa que é violenta quando está alcoolizado, porque intimamente essa pessoa, ela é naturalmente violenta, né? As pessoas alegres, as pessoas choronas, são, assim, no seu estado alcoolizado, elas mostram quem elas são de verdade no seu interno. Todas as pessoas que vão para essas coisas, essas drogas ilícitas ou lícitas, elas estão fugindo de um padrão de sentimento, de emoção que fere, que dói, que elas não querem ficar vivenciando aquilo. Na verdade, isso vem desde a infância. A falta de amor. Isso vem dos pais, né? Tá certo. E Duda, o que fazer hoje então para manter a mente e o corpo sãos nesse momento difícil que nós estamos passando? Neste momento difícil, eu trabalho da seguinte maneira. Como nós somos seres eletromagnéticos, nós funcionamos em hertz. De uma forma figurativa, é como nós estamos nesse estúdio nesse momento e a nossa imagem está chegando na casa de muitas pessoas, ou seja, está havendo uma transmissão em hertz. A mesma coisa é o nosso pensamento. O que você deve fazer para que você melhore o seu estado emocional? Busque coisas alegres. Estar alegre é mudar o seu pensamento, é viver de forma diferente. Ou seja, a música alegre, ela faz com que você se sinta bem. Exercícios físicos faz com que você se sinta bem. O contato com o seu animalzinho faz com que você se sinta bem. O contato com crianças faz com que você se sinta bem. Então, assim, você tem que tão focando no problema. Ai, como será? Como vai ficar? Vai vir a recessão, mas assim, todos os problemas que são gerados na nossa vida, ele vem para nos ensinar algo, né? Então, para cada situação difícil, a gente gera um efeito, a gente gera uma habilidade nova. Então eu acredito que essa pandemia, essa pandemia, ela veio para fazer com que as pessoas desacelerassem um pouco, né? Elas estavam muito aceleradas. Então hoje, antigamente não se tinha tempo para estar com os filhos. Hoje então você pode
olhar para o seu filho, você pode curtir essa fase, né? Nós vivemos fases, nós vivemos ciclos, e esses ciclos não voltam mais. Você não tem mais a oportunidade de vivenciar esses ciclos depois. Então aproveite esse momento de isolamento, onde você está próximo da sua família, os que moram na mesma casa, né? E longe daqueles que moram diferente, mas a internet está aí para ajudar nessa comunicação, nessa aproximação. Busque momentos felizes. É isso que vai mudar o seu estado de humor, de pensamento, de sentimento. Ok. Então, alô aqui. O Adelmo Castro dando um bom dia. Valeu, Adelmo. Muito bom dia para você. A Débora Laís, o Wesleandro. Olha, prima Aldacicleide Fernandes fala sobre a depressão. Seu nome é Aldacicleide? Aldacicleide. Não, Aldacicleide não. Meu nome não é Aldacicleide. Ok. Desculpa, que ela ficou aqui hoje. Ela perguntou, fala sobre a depressão. Eu acho que ela fez uma pergunta. Ela falou, olha, prima. Aí eu pensei que fosse sua frente. Um alô. Devo ter. Deve e não ser. conheço. Olha aí, ó, descobrindo família. Tá certo. Débora, ela falou sobre depressão, falou sobre ansiedade aqui. Foi muito interessante, inclusive. Silvia Oliveira dando um bom dia. Valeu, Silvia, muito obrigado. A Leneide Ramos, bom dia, Leneide. Tudo de bom. A Karen Souza, bom dia, top. Bom dia, Karen, muito obrigado. Minha cara Duda, para finalizar, queria que você deixasse um recado aqui para os nossos internautas sobre o que fazer nesse momento, como enfrentar e como minimizar os problemas causados por essa pandemia. Então, o que eu posso dar de conselho para você que está em casa nesse momento, ansioso, né, com a situação vivenciada hoje, é tire o foco do problema. Tudo aquilo que você foca expande. Como eu acabei de falar, busque coisas que te deixam, que aumente o seu estado de humor, ou seja, o medo, a doença, ela te ataca quando o seu sistema imunológico baixa. E o seu sistema imunológico baixa toda vez que você trabalha na emoção do medo. Muda essa emoção de medo para confiança. Acredita mais em Deus. Confia que Ele tem o controle de todas as coisas, né? Aproveita aí o seu animalzinho, o seu filho, abrace mais, converse mais, olhe mais nos olhos das pessoas, sorria mais, né? Antigamente se falava assim, eu desopilei o fígado de tanto que eu ri. Ria mais, procure coisas engraçadas. Seja criança. A gente não pode nunca deixar de ser criança, ter aquela pureza, aquela inocência. Se você observar a criança, ela não se preocupa com o problema. Ela está brincando ali, quando ela cansou daquele brinquedo, ela já vai para outra. Ela não fica lamentando porque aquele brinquedo já perdeu a graça. Ela já vai para outra coisa. Então, faça isso. Pare de se preocupar, confie mais e sorria. Sorri. Aumenta a sua imunidade, olhe para cima, né, porque o seu nervo óptico ele vai fazer uma conexão com a sua glândula do hipotálamo e vai produzir a serotonina. E a serotonina ela é um hormônio do bem-estar, da alegria. Faça isso, faça a posição de Mulher Maravilha, olhe para cima, fique aí 15 minutinhos apreciando, né? A minha dica é, busque coisas alegres. Pare de focar é o melhor no remédio. problema. Rir é sempre o melhor remédio. Pare de focar nos problemas. Isso é só uma fase, vai passar. Então, passe essa fase da melhor maneira possível. Tá certo. Duda, nós te agradecemos muito por ter vindo aqui conosco Eu no que Rondônia ao agradeço. Vivo. Falar um pouco, dar esse alento para as pessoas. Às vezes a pessoa precisa ouvir palavras assim, até para pensar, não, eu não posso achar que isso aqui é o fim do mundo. As coisas vão passar. Vai passar. Agora, toma cuidado com a saúde também, né? Sim. Olhe para dentro de você. Internamente, o seu subconsciente, que é os seus 95%, ele fala com você. O que está certo, o que está errado. Então, assim, inconscientemente você sabe qual é a emoção que você tem que está te fazendo mal e qual é a emoção que você tem que está te fazendo bem, né? Então, assim, olhe para dentro de você, observe os sinais, estude, analise,
E mude suas emoções. Trabalhe sempre as suas emoções para que elas sejam sempre positivas e não negativas. Emoções negativas vão te levar para baixo, vão te gerar doenças terríveis. Emoções positivas vão te fazer bem. Aquela senhorinha, teve uma entrevista de uma senhorinha lá na Itália, que ela tinha 105 anos e ela contraiu o coronavírus. Em menos de uma semana ela ficou ótima. E qual foi o que ela disse? Ela falou o quê? Eu sempre fiz aquilo que eu tive vontade. Eu ri, eu vivi, eu dancei, eu cantei. Pessoas felizes, a imunidade não abaixa, o vírus não ataca. Tá certo. Muito obrigado, Duda. Eu que agradeço. E você, meu caro internauta, já ouviu as dicas? Rir é o melhor remédio. Ou seja, as coisas ruins vão estar sempre aqui, mas tem muita coisa boa acontecendo. Olha para aquele teu filho, dá um sorriso. Olha para aquele cachorro que tu chega em casa, para o carro, entra na casa, fala nem bom dia, nem oi para ele, e ele está ali abanando o rabo. Para aquele gato que fica ali do teu pé e tu empurra ele. Para aquele programa de humor que tu coloca, não, gente, vamos rir. Nesse momento tem que rir. E agora, é claro, com todos os cuidados, tá bom? Um abraço e até amanhã, com certeza.